Olha só, provável escalação do Flamengo na tela. Olha só, deixa eu até jogar aqui, ó. Provável escalação. Oh, cadê? Vou jogar aqui no nosso, no link do nosso, lá do nosso canal do Coluna do Fla no WhatsApp. Para quem não é inscrito, galera. Para quem não é inscrito, aliás, para quem não faz parte, a gente tem um canal do Coluna do Fla no WhatsApp, tá? Acabei de soltar aqui agora que a gente vai falar da provável escalação do Flamengo neste exato momento. Então vamos lá. Olha só, para você que tá chegando aqui agora, provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último jogo do Flamengo antes do Mundial de Clubes. O Flamengo deve ir a campo com esse time aí, ó. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira formando dupla de zaga, com Alexandro na lateral esquerda. Dupla de volantes, Gerson e Everton Araújo, Arrascaeta na criação e um trio de ataque formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. É claro que a gente tem algumas dúvidas aí nessa escalação. Por exemplo, podemos ver o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Aquela dúvida de sempre, né? Pedro no lugar do Bruno Henrique, Michael no lugar do Everton Cebolinha, De La Cruz ainda não volta, vai voltar só no Mundial. Eric Pulgar trabalhou com bola durante esses 2 treinos durante a semana e deve reforçar o time do Felipe Luiz para amanhã, só que também deve começar no banco de reservas. Alan também é dúvida, Alan ou Everton Araújo ali nesse meio de campo, tá? Na lateral direita deve seguir sem o Wesley, Varela no banco, Danilo também deve ser no banco, assim como Ayrton Lucas. Então, esse é o time do Flamengo para amanhã. Vou só puxar a lista de desfalques aqui, que acabou sumindo aqui os desfalques do Flamengo, que eu tinha salvo. A expectativa do Vinha, né? De repente do Vinha né, ser relacionado e tal. Essa expectativa, né? Exatamente. O Flamengo ele tem a expectativa de ter o Vinha relacionado. Talvez ele entre, dependendo da situação do jogo, dependendo do contexto do jogo, o Vinha deve entrar ali no finalzinho, ali nos 10 minutos finais, 5 minutos finais, mas para isso o Flamengo tem que fazer um bom resultado, né? Para poder dar espaço para esses caras aí, para o Vinha poder jogar. Ó, os desfalques do Flamengo: Gonzalo Plata e De La Cruz. Gonzalo Plata e De La Cruz. São os 2 únicos desfalques confirmados para esse jogo contra o Fortaleza. O Eric Pulgar joga, tá? Vai ser relacionado. A tendência é que ele seja relacionado, tá? Daqui a pouco a gente vai falar da situação do Plata, inclusive, tá? Depois do Túlio analisar aí essa provável escalação. Esse time aí, Túlio, tá descansado, tá tranquilo, tá afiado para fazer uma boa atuação contra o Fortaleza, né? Em casa, Maracanã cheio, jogo da despedida, vai ter festa da Urubuzada, que fez bandeirões e tudo lá. Vamos lá, eu acho que ali até a primeira linha do meio de campo ali eu iria com esse time mesmo, né? Então, Rossi, Wesley Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Gerson e Everton Araújo. Não vejo problema dele colocar o Alan, até porque ele estaria sendo coerente, porque ele colocou o Alan no último jogo, né? O Alan jogou um pouco mais de, 40, 50 minutos, 60 minutos, 1 hora, né? Tava voltando de lesão. Então, não veria problema dele colocar. O Alan não foi mal, inclusive, para mim, foi, né, o melhor jogador do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Então, não veria problema dele colocar o Alan por ali, né? Talvez o Alan já vai ter um pouco mais... uma condição melhor de jogar por mais tempo. O Arrasca, incontestável. Luiz Araújo ali. Na esquerda, né? Ali que é complicado, né? Porque ali tá todo mundo mal, né, cara? Todo mundo da posição ali tá... Cara, na moral, eu botaria o Ayrton Lucas ali. Na moral, ponta esquerda, Ayrton Lucas, e fecharia com o Pedro de atacante. Ayrton Lucas no lugar do Cebola? No lugar do Cebola. Jogando como ponta... Deixar Ayrton Lucas e Alexandre, os 2 ali? Ala. Pô. Vai jogar como ala lá na frente. Jogar como ponta esquerda. Testar, pô. Não tá testando? No jogo contra o Palmeiras, ele não botou o Ayrton Lucas pra jogar lá nas... Bota ele lá, pô. Eu gostaria de ver. Jogando em casa contra o Fortaleza. Nem assim, amanhã pra colocar, por exemplo, o Bruno Henrique, com aquela justificativa da parte física, de que, né, o Bruno Henrique faz uma recomposição melhor, Pererê Parará. Assim, ó,
para mim o Fortaleza vai ter a mesma postura das outras equipes aí que vem jogar aqui. Vai jogar com as linhas baixas, vai deixar o Flamengo com a posse de bola e vai tentar sair nos contra-ataques e tal. Então, na minha opinião, não faz muito sentido você ter um cara, tirar o artilheiro da equipe, né, para poder botar o Bruno Henrique, que ele vai correr na recomposição e tal. Não vejo sentido, mas, assim, eu iria com esse time e, ousado que sou, né, colocaria Ayrton Lucas, testaria Ayrton Lucas como ponta esquerda. Voltando a gente seguindo nesse ponto do ataque. O Pedro começou contra o Táchira. Não rendeu muito. E agora a tendência é que o Bruno Henrique seja titular. Felipe Luiz alterando ali no ataque. O Pedro, Túlio, a galera pediu, todo mundo pediu, você pediu, eu pedi, Rafa Penido pediu, Mônica Alves pediu, Simon Ledo pediu, a nação rubro-negra pediu, e o Felipe Luiz botou o Pedro contra o Táchira. Não deu certo, parece. Ficou só no 1-0. Mas o Pedro conseguiu corresponder dentro de campo a chance que ele teve? Não, mas o Pedro também não recebeu nenhuma bola, né? O Pedro, inclusive, nesse jogo contra o Táchira... Não teve nada, uma chancezinha. Limpa, por exemplo, ele não recebeu nenhuma bola, ele deixou o Luiz Araújo de cara, né? É aquele lance que até estava impedido, em que o Luiz Araújo... Ele não recebeu nenhuma bola daquela, por exemplo, né? Ninguém deixou a feição para ele marcar. Então, muitas vezes, o Pedro teve que sair, a marcação do Táchira estava muito bem encaixada, então ele tinha que sair, buscar jogo e tal, mas ele não recebeu, né, nenhuma oportunidade ali para ser artilheiro, cara. Assim, o atacante... hoje a gente tem essa... Eu até brinquei, né? Acho que foi o nosso querido Euclides que publicou, e um trecho de uma matéria que falava: o Flamengo busca um atacante. Aí tinham várias características, menos que o atacante fosse goleador, sabe? Então a gente está vivendo um momento em que o atacante é tudo, né? Ele tem que fazer tudo, ele tem que ser velocista, ele tem que recompor, mas o cara não tem a obrigação de ser goleador. E vejo que assim, lógico, aí eu concordo até com você, assim, não deu certo porque, porra, ele não fez gol, então ele não cumpriu com a principal função do atacante. E aí eu concordo. Mas eu acho que ele foi prejudicado até pelo coletivo da equipe, né? A gente não conseguiu, não foi um jogo em que o Pedro teve oportunidades e ele perdeu, não soube aproveitar. Acho que foi um jogo de poucas oportunidades. Ele teve que buscar o jogo e que muitas vezes não é a dele também, né? Pode acontecer de maneira eventual. O Pedro é um cara que sabe jogar com a bola no pé, mas ele não é, tipo, o atacante de mobilidade, que vai sair, que vai atuar pelos lados, que vai muitas vezes ajudar na construção das jogadas e tal, piriri parará. Não é esse cara. Você pode fazer eventualmente dentro de um contexto da partida. Ele é muito mais o atacante de referência do que, né, um jogador dessa maneira. Que, inclusive, né, uma das justificativas, por exemplo, do Juninho era isso, de que o Juninho poderia ser até um cara que poderia jogar não só no lugar do Pedro, mas com o Pedro, porque o Juninho... Com o Pedro, né, porque o Juninho fazia justamente... Tem características que o Pedro não tem, de sair, de atuar pelos lados, piriri parará. E o Pedro teve que fazer isso no jogo contra o Táchira. Mas eu não tiraria o Pedro por conta desse jogo com o Táchira, né, que foi um jogo, na minha opinião, muito abaixo do que até o Felipe Luiz esperava, e manteria ele... Até porque, assim, Léo, será que no Mundial, né, ele não vai colocar o Pedro de titular? Ele vai chegar lá na estreia contra os Esperance, 16, e vai deixar o Pedro no banco? Contra o Chelsea, é certeza que o Pedro não joga. Certeza que o Pedro não vai jogar contra o Chelsea. Absoluta. Então, assim, porque o Pedro ele joga, ele tem mais chance de jogar quando o Flamengo ele fica completamente no ataque.